Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos apostadores, bom dia, meus vencedores, tudo bem com vocês? Lerner aqui para mais um vídeo com análise de palpites em escanteios para o dia 26 de setembro de 2022. Já estamos na reta final aí do nosso mês, então bora pegar esses greens que ontem foi um dia top, hein? Quem pegou, pegou. E bora pro dia de hoje, separei aqui 7 jogos para hoje, beleza? Toca a vinheta e vamos para as análises. Simbora então, pessoal, 7 jogos aqui, 3 na Europa, que é a Liga das Nações, a UEFA, né? Liga das Nações, Hungria e Itália, Inglaterra e Alemanha, Montenegro e Finlândia. Depois temos na La Liga 2 da Espanha, Cartagena e Alavés. Lá na Argentina, Colón e Argentinos Juniors. E 2 jogos lá na Colômbia, Jaguares de Córdoba versus Águilas e Atlético Nacional versus Patriotas. Vamos lá então. Inglaterra e Alemanha, aqui o bicho vai pegar nesse jogo aqui. A Inglaterra está em quarto, vai ter que ir para cima da Alemanha aqui, e a Alemanha está em terceiro lugar, então vai ser um jogão de bola esse aqui. A Inglaterra com uma média de cantos a favor de 4.8 e a Alemanha de 6.4. Temos uma média contra bem baixa da Inglaterra aqui e também uma média bem baixa da Alemanha, certo? Então vai ser um jogão isso aqui, as duas equipes precisam vencer e a Inglaterra precisa urgentemente vencer, então vai ser um jogão de bola esse aqui. Quem trabalha com overgoals fica ligado nesse jogo aqui. E se a gente trabalha com escanteios, vamos focar aqui nos escanteios, beleza? A gente pode analisar aqui o overcantos dos dois times é bem forte, né? E os sofridos bem baixo dos dois times. Se a gente olha os handicaps aqui, mesma coisa, os dois times são muito bons nos positivos e muito bons nos negativos. Então, duas equipes muito fortes se encontrando. Eu não gostei nada dos handicaps aqui, eu acho que é um pouco complicado trabalhar nos handicaps, porque o time que sair ganhando aqui provavelmente vai dar uma recuada, então o outro time vai ter muitos escanteios aí, e não tem como saber quem sai ganhando nesse jogo aqui, vai ser uma pauleira, então gostei muito desse over, 3,5 cantos aqui da Alemanha, tá? A 1,62, a Alemanha é um time forte aqui no over cantos. Over 2,5 100%, over 3,5 70% e over 4,5 70%. Então, até ó, over 5,5 60%. Então, ela é muito forte no overcantos aqui, até pela média 6,4. Mesmo a Inglaterra tendo uma média bem baixa de sofridos aqui, eu acho que pela pressão a Inglaterra aí vai ter que ir para cima jogando em casa, vai sair ganhando talvez esse jogo, então vai sobrar um pouco de espaço para a Alemanha jogar aqui. E eu assisti o último jogo da Alemanha, a Alemanha veio meio mal aí, provavelmente hoje vai vir com tudo também, mas não acho justo essa linha aqui de over 3,5, deveria ser over 4,5, tá? Então gosto dessa linha aqui e vamos pegar essa aí, over 3,5 a 1,62 comunidade, beleza? Próximo jogo, Hungria e Itália. Hungria com uma média bem baixa a favor aí, 3.6 somente, e a Itália 6.7. Então já temos aí uns 3 escanteios de diferença em média nas duas equipes. A média contra das duas equipes é bem parecida aí. Se a gente olhar o overcantos da Hungria aqui, ó, bem baixo, né? E a Itália muito forte no overcantos. Se a gente olhar os sofridos, os dois times são bem parecidos. E nos handicaps aqui, a Hungria é fraca tanto nos positivos e pior ainda nos negativos, né? E a Itália é muito boa nos positivos e é intermediária aí nos handicaps negativos. Se a gente olhar aqui, a casa de aposta está nos dando a Itália menos 1,5 a 1,98, uma odd muito boa. Gostei muito desse menos 1,5 aqui, porque a Itália está em segundo, tá? E a Hungria em primeiro. Não acredito que a Hungria vá vencer esse jogo aqui, então a Itália vai para cima desse time aí. A Itália que está fora da Copa aí vai ter que fazer um negócio, vai ter que fazer bonito aí nessa Nations League, então vai para cima. Acredito que consiga cumprir essa linha de menos 1,5 aqui, que cumpriu em 50% dos jogos, né? Vou mais pela diferença das médias aqui, então vamos pegar essa Itália aí, menos 1,5, acredito que bata. Para mim a linha justa seria o menos 2,5 aqui. Vamos pegar a 1,98 comunidade, certo? Próximo jogo, Montenegro versus Finlândia. Montenegro com uma média de 4.9 e a Finlândia somente 3, jogando fora de casa. A gente pode olhar aqui que o overcantos do Montenegro não é tão forte, tá? Mas da Finlândia também não é. A gente percebe aqui que a Finlândia no overcantos, aqui over 5,5, 4,5, 6,5, ela é um pouco mais fraca em relação ao Montenegro.
Montenegro não é tão constante, mas olha só, over 3,5% 40%, over 4,5% 30%, então ela é um pouco melhor. E os sofridos dos dois times são bem parecidos, com a Finlândia uns números um pouco mais expressivos. Se a gente olhar aqui a questão dos handicaps, Montenegro muito fraca, né? Mas em relação à Finlândia um pouco melhor nos positivos. Os negativos da Finlândia muito fraco aqui, 20% em todos. A casa de apostas está nos dando dupla chance, Montenegro a 1,70, gostei, porque possui uma média maior, quase 2 cantos maior que a Finlândia, então não vejo por que tá essa linha de dupla chance aqui. Somente em 20% dos jogos a Finlândia teve mais escanteios nos jogos, então gosto dessa linha aqui. Para mim o correto seria o menos meio, que está em 2,20, então temos aí uns 30, 40 ticks de valor na minha análise, certo? Próximo jogo, Cartagena versus Alavés. Cartagena com uma média de 4,1 a favor e o Alavés 4,4. O overcantos dos dois times não são muito fortes, né? Mas são bem parecidos, e nos sofridos os dois times também são bem parecidos. Os handicaps, mesma coisa, os positivos muito bons e os negativos deixam a desejar. A gente olhar aqui, a casa de aposta está nos dando o Alavés dupla chance a 1,91, não concordo. Para mim a linha justa seria o Alavés para ter mais escanteios a 2,55. O Alavés é o primeiro colocado aqui, time muito forte, então para mim seria o justo. Se a gente olhar aqui, em 70% dos jogos o Alavés cumpriu-se dupla chance, somente em 40% dos jogos o Cartagena teve mais escanteios no jogo. Então gosto dessa match aqui, numa odd 1,91 ainda, gosto muito dessa aqui, vamos pegar mais essa comunidade. Próximo jogo, Colón versus Argentinos Júniors. Colón tá horrível aí, 25º lugar, e o Argentinos em 10º. Média do Colón é 3,8 e Argentino 4,9, então uma média de um canto a mais a favor aí. Média contra do Argentino muito baixa, né? 2,8 somente. Então se a gente olhar aqui o overcantos, over 5,5 e over 6,5, o Colón nunca cumpriu, então muita diferença, né? Já os marcados argentinos aqui é bem forte, né? E os sofridos do Colón também é mais forte em relação aos sofridos dos argentinos. Se a gente olhar os handicaps aqui do Colón, os negativos são horríveis, né? E os positivos também não são lá grandes coisas. Se a gente olhar aqui os handicaps positivos do argentinos, ele é muito forte e também é forte nesse menos meio aqui, e inclusive no menos 1,5, menos 2,5. Não é aquela coisa, mas não deixa a desejar aqui nos handicaps negativos. Se a gente olhar aqui, a casa está usando o Argentinos Júniors para ter mais escanteios no jogo a 1,85. Não concordo com essa linha. Em 70% dos jogos ali cumpriu essa linha aqui, né? A gente pode olhar que nas outras linhas acima ele também é muito bom. E somente em 30% dos jogos o Colón cumpriu essa linha de dupla chance. Então para mim a linha justa aqui seria o menos 1,5 ou menos 2, tá? Então não concordo com isso aqui. A gente vai pegar Argentinos Júniors para ter mais escanteios no jogo a 1,85 como unidade. Próximo jogo, Jaguares de Córdoba versus Rio Negro Águilas. Jaguares com uma média a favor de 6 e o Rio Negro uma média de 3,5 somente. A gente olhar o overcanto do Jaguares aqui, ele é muito forte, né? E os sofridos bem fraco. Os marcados do Rio Negro muito fraco e os sofridos também. Então tem uma discrepância grande aí entre esses dois times. Os handicaps positivos do Jaguares ele é muito forte, e os negativos também não deixa a desejar, muito forte aqui no menos meio, menos 1,5, 70%. Já o Rio Negro, ele não deixa a desejar aqui nos handicaps positivos, né? Mas os negativos deixa a desejar bastante. Se a gente olhar aqui, a casa está nos dando o Jaguares de Córdoba, dupla chance 1,70, não concordo com essa linha. 80% dos jogos do Jaguares cumpriu essa linha de dupla chance aqui, e somente 50% dos jogos do Rio Negro cumpriu essa linha de menos meio. E a gente pode ver pela média aqui, o Jaguares tem 2,5 cantos a mais em média que o Rio Negro. Mesmo o Rio Negro aí tendo em 4º lugar e o Jaguares em 18º, pela média de escanteios aqui não poderia dar essa linha, né? No mínimo teria que ser o menos meio aí pro lado do Jaguares, ou até o menos 1,5. Uma linha justa talvez seria o menos 1 aqui, e aí nós temos o dupla chance em 80, então muito valor para mim isso aqui. Vamos pegar essa como unidade também. Nosso último jogo, Atlético Nacional de Medellín versus Patriotas Boyacá. Nacional em 9º lugar, Patriotas 17º.
O Nacional com a média aí de 4.8 e o Patriotas 4.1. Deixa eu olhar o overcantos do Nacional aqui, ele é bem fraco, né? Sofridos também bem fraco. Os marcados do Patriotas bem parecido com o Nacional, e os sofridos é um pouco mais forte em relação ao Nacional. Então os dois times são bem parecidos, tanto os marcados como os sofridos. A gente olhar a questão dos handicaps aqui, os positivos pro lado nacional, ele é até interessante, mas os negativos ele é horrível, né? Menos 1,5, menos 2,5, ele cumpriu somente em 10% dos jogos. Se a gente olhar aqui os positivos do Patriotas, ele também é muito fraco, né? Com exceção desse mais 2,5, que em 70% dos jogos ele cumpriu. Já os negativos, né? Nem se fala. Se a gente olhar aqui, a casa está usando Patriotas mais 2,5 a 1,70. Eu sei que é um time muito forte contra um time muito fraco, mas se a gente olhar aqui, em 70% dos jogos o Patriotas cumpriu essa linha, né? E somente em 10% dos jogos o Nacional teve essa linha de menos 2,5 cumprida. E são dois times com uma média de cantos bem parecida aí, 4.8 e 4.1. Então acho que no longo prazo a gente vai ter lucro nessa aposta aqui. Provavelmente aqui o Nacional saia ganhando, né? De 10 jogos ele sai ganhando 5, 6 no primeiro tempo já. E aí o Patriotas vai para cima, o jogo fica mais morno. Então nessas condições, acho que desses 6 jogos que o Nacional sai ganhando, em 5 a gente tem green. E aí a única situação que a gente não teria talvez é se o Patriota sai ganhando esse jogo aqui, que seria 1 ou 2 de 10 jogos. Então para mim em 7 de 10 jogos a gente teria green. Então não tem como não pegar essa bet aqui, no longo prazo a gente vai ter lucro. Então vamos pegar mais essa comunidade, beleza? Fechou, pessoal? Esse foi o Bom Dia Vencedor de hoje e até amanhã.